Olá! Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco da alimentação da gestante e da lactante. Sendo assim, vamos começar falando da importância, relembrando a importância de ter bons hábitos alimentares. Alimentos saudáveis são essenciais para todo o processo de gestação e de amamentação. Na gestação, as mamães precisam de muita energia, muitos nutrientes para desenvolver essa nova vida que está dentro dela. Na amamentação, esses nutrientes são essenciais porque eles precisam continuar nutrindo o organismo da mamãe, mas também tem que sobrar para poder ir para o leite, e esse leite então nutrir o organismo do bebê. A gestante está construindo uma vida e precisa de diversos alimentos. A lactante está produzindo um alimento para a sua prole, então isto vai demandar uma quantidade de nutrientes maior e ela precisa estar preparada para isso através de bons hábitos alimentares. Enquanto eu vou passando essas orientações relacionadas aos alimentos que devemos introduzir, vai passando aqui na tela para vocês algumas fotos que vão sugerir ideias de refeições que são saudáveis, para vocês terem uma ideia do volume de comida, o volume de cada porção de alimento, para vocês verem que a gente pode consumir de tudo, mas a quantidade é que deve ser adequada, certo? A primeira coisa é que vocês devem ter em mente, quando se diz respeito à alimentação saudável, é organizar as refeições principais do dia de vocês. Então, não deixem de realizar café da manhã, almoço e jantar. Também intercalem entre essas refeições principais 2 a 4 lanches diários. Por que 2 a 4 lanches? Em alguns momentos da gestação, a quantidade, o volume da refeição a ser ingerido, ele pode ser até maior e não causa desconforto. Em outros momentos, mais ao fim da gestação, o volume da refeição ele deve diminuir, porque o estômago não consegue expandir tanto mais. Então, aumentar a quantidade de refeições no dia faz sentido para que vocês consigam ter uma boa ingestão de nutrientes. E como eu devo me alimentar? Quais alimentos eu escolho? Introduza em sua alimentação frutas, verduras e legumes. Nós devemos ficar bem atentos com relação à introdução das hortaliças, especialmente no almoço e jantar, que são refeições onde consumimos bastante desses alimentos. Quando as mamães deixam, por exemplo, de jantar, elas deixam de ofertar para o organismo os diversos nutrientes que elas teriam se estivessem consumindo as verduras e legumes. Então, pense bem antes de fazer isso. As frutas, elas podem entrar como sobremesa das refeições, como complementos dos lanches, como, por exemplo, vitaminas e dando sabores a iogurtes naturais. Escolha frutas que são da época, da região, porque você não vai ter problema com encontrar essas frutas e também com relação ao preço, já que elas estão em época e estão com um preço melhor. E distribua essas frutas ao longo do dia, em vitaminas, misturadas em iogurtes, como sobremesa das refeições, coma aí de 3 a 5 frutas por dia. Aí, puxando aqui do iogurte, a gente fala dos laticínios. É importante o consumo de 3 porções, pelo menos, de laticínios por dia. Laticínios esses que podem ser iogurte, queijos, requeijão, leite mesmo. Então, deem preferência aos laticínios, especialmente os laticínios desnatados. Também, nós devemos ficar atentos à quantidade de porções dos outros alimentos que são importantes. Por exemplo, os cereais, pães, massas, carboidratos. Nós devemos comer ali em torno de 4 a 6 porções desses alimentos por dia, podendo ser distribuído começando no café da manhã, no almoço, no jantar e em alguns lanches. Por exemplo, podemos colocar um pedaço de bolo de manhã, isso não tem problema, desde que seja em quantidade adequada. Podemos colocar arroz no almoço, no jantar uma farinha ou um macarrão, em quantidades adequadas, moderadas, isso não tem problema. Também é importante vocês ficarem atentas ao consumo das leguminosas. Leguminosas que são da família do feijão. Feijão, soja, grão de bico, ervilha, lentilha. Esses alimentos são muito nutritivos e devem estar presentes.
pelo menos no almoço, se possível, no almoço e no jantar. É importante o consumo de carne, porções de carnes por dia, 1 a 2 porções de carne, carne vermelha, ou no caso a carne bovina ou a carne suína em pequena quantidade, sem aquela gordura aparente, a carne ou a carne de frango pode ser consumida e, se preferir, pode trocar pelo ovo, uma porção de ovos que substitui a carne, em torno de 2 ovos cozidos. Alimentos ultraprocessados devem ser extremamente evitados. Os alimentos ultraprocessados são os industrializados, aqueles, quando a gente olha o rótulo lá no supermercado, vai ler os ingredientes, a gente não entende, nem sabe de onde vem aquele ingrediente. Aqueles alimentos não devem ser consumidos no dia a dia, esporadicamente. São eles refrigerantes, iogurtes de sabor, gelatinas, suco de pozinho, suco de caixinha, salsicha, esses embutidos no geral. Tomem cuidado com esses alimentos e o excesso de consumo. Adoçantes também não devem ser consumidos, a não ser que você, gestante, seja diabética. Se você for diabética, aí haverá necessidade do consumo de adoçantes, mas é importante que você busque uma orientação profissional. E cuidado também com a quantidade de óleo e de sal usado nas preparações. Manere a quantidade desses ingredientes e evite frituras. Espero aqui ter contribuído um pouquinho com vocês a respeito de dicas para que vocês tenham hábitos saudáveis. E deixo aqui uma referência. Se você quer se aprofundar melhor em relação aos bons hábitos alimentares, busque na internet, tem um material gratuito chamado Guia Alimentar para a População Brasileira. Existem 2 edições, a edição de 2008 e a edição de 2014. Elas se complementam e você consegue encontrar facilmente esses materiais aí na internet. E esses materiais vão te ajudar a ter uma noção melhor dos bons hábitos alimentares. Um forte abraço, até mais.